Palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Aleluia, Jesus. Conforme o apóstolo Mateus, capítulo 7, o versículo 28, versículo 24. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o apóstolo Mateus escreveu, capítulo 7, a partir do versículo 24. A gente já lemos diversas vezes essa passagem, mas ainda assim o Senhor tem falado conosco, amém? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, as enchentes, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e as enchentes, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Não pode assentar em nome de Jesus. Compará-lo-ei, assemelhá-lo-ei. Quando vocês veem isso, chama. Qual é o nome mesmo? Esqueci. Tem um nome, uma palavra certa em português que tem esses aloe aí. Eu esqueci qual que é a palavra certa em português. Hoje está em desuso. Mas o que é importante aqui hoje dizer? Havia dois homens. Esses dois homens, eles precisavam fazer uma casa. Por que nós temos casa? Qual o motivo? Para morar, né? Mas por quê? É proteção, amém? Você tem uma casa para você se proteger. A gente estamos aqui, né, num salão adorando a Deus para nos proteger do quê? Nos proteger da chuva, do vento, né? Até mesmo do tempo em si, né? Mesmo o tempo estando muito bom, tem muita poeira, né? Então a gente faz uma casa para guardar nossas coisas, para nos proteger, para ser um local de refúgio. É um local de refúgio para nós. E esses dois homens, eles resolveram fazer a casa no mesmo lugar, no lugar arenoso. Só que a Bíblia chama de insensato, e o outro de sábio ou prudente. Porque um foi sábio e o outro foi imprudente, foi tolo? Porque o tolo, ele tinha um desejo correto. Ele queria fazer a casa dele. Então ele queria proteção, ele queria um local para dormir, ele queria um local para proteção da chuva, onde guardar suas coisas, onde ter a sua provisão. O prudente também. Mas Jesus chama a atenção. Todo aquele que escuta estas minhas palavras. Então, essas palavras que Jesus está dando, não é palavra para quem está no mundo. Esquece. É para quem se dispõe a ouvir as palavras de Jesus. Essas palavras que Jesus falou, essa parábola dos construtores da casa, é uma parábola para mim e para você. Não importa a sua condição espiritual, essa parábola é para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Porque nós escutamos as palavras de Jesus. Amém? Amém. Qual que é interessante? A Bíblia diz que os dois passaram pelo mesmo evento. Qual foi o evento? Uma tempestade. Uma tempestade, uma chuva bem forte, que foi uma chuva ao qual trouxe uma enchente, né? Em algumas Bíblias para correr nos rios,
que aconteceu? Os córregos, os rios transbordaram, fez enchente. Eu lembro que onde eu morava tem um pequeno córrego lá, e as pessoas fizeram casa não do lado do córrego, porque o córrego, ele em si, ele passa bem pouquinha água, quase não passa água. E eu lembro que eu tinha uns 10 anos, não tinha ponte para passar o córrego, a gente pulava as pedras para ir para a escola. Aí depois fizeram uma ponte lá de madeira, hoje nem sei como que tá. Mas era bem pouquinho. Mas já houve algumas vezes, não é todo ano, acho que de 5 anos, 10 em 10 anos, dá uma chuva que aquele córrego parece um rio. E as casas que são feitas em cima do córrego, todas elas são transbordadas pela água do córrego, não tem jeito. Ele é um fio d'água, mas quando chove muito, quando tem aquela chuva assim de 2 dias direto, muito forte, não tem jeito e acaba derrubando as casas. E só que a gente às vezes despreza o momento da chuva, né? O momento como está correndo o rio. Mas às vezes a tempestade vem. E o interessante a tempestade veio só para o tolo? Veio para quem? Veio para os dois. A tempestade veio para o tolo e veio para o sábio. Ou seja, irmãos, provações, ela vai vir para quem ora muito, para quem obedece muito, para quem lê muito a Bíblia, para quem jejua muito, para quem vigia muito, para quem vigia pouco, para quem compra e não paga, para quem mente, para quem fofoca, para quem assassina, para quem faz besteira, para toda pessoa. Não, olha, irmãos, todo mundo que está aqui está passando por tempestade. Alguma provação você está passando. Cada um tem o seu tipo de provação. E ela vem para todos. No caso, isso aqui eu adiantei para minha esposa. Muitas vezes a gente acha que provação é a dificuldade. A pessoa ficou doente, está sendo provado. Verdade. A pessoa perdeu um ente querido, é uma provação. Pura verdade. A pessoa teve um desemprego, é uma provação. Verdade. A pessoa foi humilhada, a pessoa é perseguida. É provação? Sim, é provação. Mas essas provações aqui que está nesse texto é a provação da nossa fé. Se a nossa fé está edificada em Cristo, se ela está fundamentada em Cristo ou não. E tem provações que não são dificuldades. Sabia? Nem toda provação é dificuldade. Tem provação que vem na abundância. O que Isaías falou pelo Espírito Santo de Deus, não ele por ele mesmo, porque ele nem estava na época. Qual foi o pecado de Sodoma? O mundo vai pensar, safadeza, né? A Bíblia diz que foi a fartura de pão. Foi a fartura de pão. A fartura de pão fez Sodoma e Gomorra e a ruína. Aí não tem o que fazer, né? Começaram a inventar, fazer besteira. Mas tudo começou porque eles tinham demais. Irmãos, muitas pessoas nós vemos na casa de Deus que quando está no início da sua carreira cristã, como pregador, como cantor, são uma bênção, são usados por Deus poderosamente, são uma bênção. Você realmente vê a pessoa cantando, você vê o próprio Deus usando a pessoa na pregação, no louvor, na palavra, no ensino, no evangelismo, em tudo. Mas muitos de nós somos provados na abundância. Tem gente que começa a fazer, a verdade tanto sucesso, que impressiona. Eu praticamente eu acompanho uma cantora desde que ela é pequena, a Cassiane. Eu tenho um disco da Cassiane que nem ela sabe que ela existe. E eu tenho, porque eu tenho. Coisa assim, é desse tamanhozinho assim. E eu tenho esses discos, não, era CD. Eu tenho esses CDs dela.
Por mais que eu também tenha um disco também, mas tudo bem. O que acontece? E aí você vê os vídeos dela antiga, as igrejas bem simplesinhas, né? As igrejas, aqueles pastores com aquele externo tudo surrado atrás dela, né? Ela cantando. É que ela não cresceu também, né? Assim, e ela cantando. É uma bênção, né? Crescendo bem simples. Amém. Mas hoje mudou a situação. Hoje ela é provada. Por quê? Os hinos dela fizeram muito sucesso. E é uma aprovação para ela. Ela continuar na humildade, eu não sei, não conheço, né? Não vou julgar a vida dela. Não sei nada, irmãos, é verdade. Mas é difícil continuar na humildade. Quem conhece aqui o Neymar? Né? Também não tenho o que fazer, irmãos. Eu conheço desde pequeno. O que acontece? Já falei meu time, né? Misericórdia. O que acontece? Ele, quando começou, ele não era rico. Ele ia para a igreja, louvava a Deus, levava os demais meninos para a igreja, mas com 12 anos de idade esse menino ganhou 20 mil reais por mês, o que hoje dá por volta de uns 38 mil reais. Imagine um menino de 12 anos, 14 anos de idade ganhando 38 mil reais todo mês. Eu acho que até mais, se for ver hoje. Eu estou chutando alto. A cabeça do menino mudou completamente. Entrevistas, chamado para os programas, não tinha ganhado nada, mas era chamado para tudo. Quando ganhou, então, pior ainda, piorou. A cabeça mudou. Mas por quê? Ele foi provado pela abundância. A nossa fé, muitas vezes, ela vai ser provada, irmãos, não é na dificuldade. Às vezes você vai ganhar fama, vai ter sucesso, vai ter dinheiro e a sua fé vai ser provada também. Se você vai continuar na fé ou não, porque hoje há muitos que pregam, mas a pregação, como o irmão Leandro deu aqui, o testemunho do rapaz, é apenas uma profissão. Não é fé. Não é realmente levar uma palavra de edificação para ele e para os que estão ouvindo, porque o apóstolo Paulo falou a Timóteo: aplica-te às santas letras, pregue, porque por elas salvará não somente a ti, mas também os teus ouvintes. Irmãos, a gente tem que ter essa convicção que a palavra que nós estamos falando não é de maneira alguma para agradar os ouvidos dos irmãos, mas é para a minha edificação e para a sua edificação. É para nós, todos nós aqui, irmos para o céu. Eu não estou pregando essa palavra para você chegar e falar: não, mas que palavra bonita o pastor falou, eu me senti no céu. Não, eu quero que você vá para o céu. Eu não quero que você se sinta no céu. Eu quero ir para o céu e eu quero ver você lá no céu. Aleluia, Senhor. Porque eu vou. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei igual meu tio, tá pior, misericórdia. Nem se for com um olho só, eu vou para o céu. Né? Pode perder o braço, pode perder as pernas, pode perder os olhos, com um olho, que a Bíblia diz assim: se o teu olho direito te escandalizar, arranque, né? Se a tua mão direita te escandalizar, arranque. Se o teu pé te escandalizar, arranque. Então, nem que eu vou cotoco, mas vou para o céu, em nome de Jesus. E para Jesus vai me provar nessa, misericórdia. Mas amém. Mas a gente tem que ter essa convicção, irmãos, porque aquele que está em Cristo não entra em condenação, mas entrou na vida eterna. É isso que Jesus diz. Tem essa convicção: aquele que está em Cristo não entra em condenação, mas sim na vida eterna. O sangue de Jesus realmente tem poder para te salvar de todo o mal, e ele garante: aqueles que o Pai o deu, a Bíblia diz: ninguém tirará das minhas mãos. As minhas ovelhas o meu Pai me deu, e ninguém pode tirar da minha mão, porque ninguém é maior do que meu Pai. Você está na mão de Deus. Continue firme, porque ninguém pode tirar você da mão de Deus. É uma escolha sua. Você pode escolher sair, agora ninguém pode tirar. Amém? Amém. Amém, irmãos. O que acontece? A aprovação vai vir para todos. Alguns para a dificuldade, outros na abundância. Muita gente muda a cabeça quando ganha um pouquinho mais de dinheiro. Muita gente muda a cabeça
quando começa a ter fama. Muita gente muda a cabeça até com quem saúde, sabia? Tem pessoas às vezes que está sempre mal, né? Nós não vamos julgar ninguém, né? Assim, realmente isso acontece. Cada pessoa, cada cabeça sua sentença, isso é verdade. E virá as provações. Aí o que vem na minha mente? Sobre as duas casas caiu primeiramente o quê? A chuva, amém? O que são a chuva? Espiritualmente falando, a chuva ela é constante, são aqueles pingos, né? Fica caindo o tempo todo. E a chuva cai primeiramente aonde na casa? Telhado, né? Ou no telhado ou na laje, é onde cai a chuva primeiro, porque a chuva vem de cima, né? Então, é óbvio, vai cair no telhado. Onde é o telhado do nosso corpo? Nossa cabeça. Então as chuvas são ideias. São ideias que irão provar a sua fé. Você é como foi dito hoje, se você abrir a internet, agora tem até incesto. Eu fiz questão de pesquisar se era crime, porque eu acho que era crime. Mas não é não. Eu tinha certeza que era. Mas não é crime. É algo inaceitável socialmente. Mas no Brasil não é crime. Com cachorro é. Mas com o próprio filho não. Se estuprar o cachorro não pode não. Mas com o próprio filho pode. Terrível, né? A coisa tá feia. Então, já são ideias. Irmãos, isso já chegou até nós, você concorda? Essa ideia do incesto já chegou até nós. E outras ideias, outras filosofias, outras ideologias, essas coisas vêm provar a nossa mente. São coisas que entram no nosso coração, na nossa mente, é a chuva. Fica martelando, fica caindo. E obviamente a nossa cabeça ela tem que estar blindada para não ser influenciado pela vã filosofia desse século que é corrompido. Não podemos deixar que a vã filosofia deste mundo venha corromper, porque muitas pessoas se corrompem por política, por ideologias, por ideias erradas. Irmãos, a faculdade é um antro de ateísmo. Olha o que tem de pessoas que entram, meninas principalmente, entram normalzinhas, mas sai da faculdade e já sai outra pessoa. Entra Maria e sai João. Essa é a verdade. Entra de cabelo grande, sai de cabelo curto. Entra lisa e sai peluda, parece uma macaca. Entra de cabelo preto e sai de cabelo roxo. Irmãos, de onde vem isso? De onde vem tanta rebeldia? Ideias, são ideias que vão martelando na mente dos nossos jovens. Teve um pastor até, não vou dizer o nome dele, o André Valadão, que ele chegou a dizer para não mandar os filhos para a faculdade. Os pais se revoltaram, né? Mas como é isso? Tem que ter futuro. Mas eu entendi o lado dele, que ele quer dizer, se o seu filho não está preparado espiritualmente para ir para a faculdade e não se desviar, não virar da cultura woke, não virar um comunista, não virar sei lá o que eles inventam lá, tem tanta coisa na faculdade, um virar um maconheiro, um drogado, uma prostituta, um prostituto, um bêbado, que é isso que tem nas faculdades hoje em dia, não manda. Se ele quiser ir com os próprios pés, ele vai, mas não vai pagar. Não vai, você vendo que o seu filho tem a mente fraca, cuidado, isso que eu entendi que ele quis dizer. Não é para acabar com o futuro. É melhor você ter um filho, de repente, eletricista, uma filha, de repente, que trabalha um trabalho mais simples, mas na presença de Deus, do que uma doutora ateia, uma doutora de sexo fluido, gênero fluido. Isso existe. São ideias. E aprende aonde? Aprende faculdade. A pessoa não aprende muitas vezes a matéria que ela tem que aprender, e ela aprende ideologias. Você liga a televisão, ideologias. Você liga a internet, ideologias. Tudo para corromper a nossa mente. Tudo.
E estamos em época de política, irmãos. Esquece, não milite politicamente, esquece isso. Salva a sua vida. A minha pregação agora é que os anjos falaram para Ló: pega a sua família, pega a sua esposa, pega as suas filhas e foge desse lugar, porque o Senhor vai destruir esse lugar. Meu Deus, não se preocupa. Se preocupa com você, se preocupa com a sua família, e que Deus irá te abençoar e vai te guardar. Não se preocupe com o amarelo, com o verde, com o azul, com o vermelho. Se preocupe com a sua família. Se preocupe com a sua salvação. Se preocupe com o seu corpo. Se preocupe com a sua vida espiritual. Amém? Amém. Oh, Senhor, aleluia. Então eu vejo as chuvas como ideologias que nos provam. E muita gente trocou Jesus por ideologias. Começou... Tem pastor que parece mais um cabo eleitoral político do que um pastor. Fala mais de política do que de Jesus. Não tem? Tem pastor que só fala de política, não fala mais de Jesus. Esqueceu Jesus, está preocupado quem vai ser o presidenciável que vai tirar o atual presidente. Eu estou preocupado se Jesus vai voltar e vai salvar o maior número de almas possíveis, irmãos. Preocupado com o Brasil, aprenda inglês, vai embora do Brasil, não tem problema. Aprende espanhol, vai para o Uruguai, para o Paraguai, para Costa Rica, vai para o Panamá, são países ricos, vai embora daqui. Não tem problema, vai embora, irmão. Se você não está gostando, vai embora desse país, não se preocupe. Não fica preocupado com isso, com aquilo. Não se preocupe. O nosso tesouro está no céu. Oh Deus, aleluia! Não é verdade? Está aqui. Se está muito preocupado com as coisas da terra, o seu tesouro está no céu, não está aqui. Amém? Chuvas, ideologias. Cuidado com o que você ouve nos TikTok da vida. É só besteira, né? Aquelas dancinhas idiotas lá. Mas o ritmo influencia, sabia? É verdade, o ritmo pode ter a letra que for, a letra mais santa que for. Você pode cantar plena paz e com santo gozo, mas dependendo do ritmo, o ritmo ele vai trabalhar no seu corpo de uma certa forma. Se você ouve um ritmo sensual, por exemplo, um ritmo de axé music, por exemplo, acho que ninguém aqui gosta, né? Na Bahia é complicado. Na Bahia, as igrejas estão quase todas cantando axé music. Mas o hino é uma benção, o hino tem uma letra boa, mas aquele ritmo, ele está te levando para a sensualidade. Porque o ritmo foi feito para aquilo. Por exemplo, você vai no cinema. Você sabia que o cinema, quando começou, ele começou mudo, amém? Amém, irmãos? Amém. O cinema começou mudo? Amém. Aí o cinema começou, foi aquela novidade, mas do nada as pessoas pararam de ir. Por quê? Não tinha trilha sonora. O que os cinemas fizeram? Eles contrataram pianistas. Aí os pianistas, eles tocavam conforme o ritmo do filme. Era dado para eles o roteiro do filme. O filme em tal horário vai ter, a mulher vai passar susto, em tal horário um vai jogar torta no outro, em tal horário vai ter uma briga. Aí o pianista tocava conforme o ritmo do filme. E não importava, por exemplo, se estava um jogando torta no outro, ele não ia tocar um adágio de, vamos ver um adágio bom, um adágio de bar. Não ia tocar um adágio de bar, que é bem lentinho, um adágio é bem lento, aquelas músicas é de chorar mesmo, um adágio é para chorar. Um tá jogando torta no outro, né? Ele ia colocar aquelas musiquinhas mais engraçadinhas, né? Né? Porque é engraçadinho. Então o ritmo fala com a gente. Não importa o que está sendo dito, escrito, o que importa é como está sendo tocado. Então muito cuidado também com isso. E outra coisa que correu, a enchente. Enchente é como? Como que funciona uma enchente? É de baixo para cima, amém? A enchente, ela é de baixo para cima. A chuva é de cima para baixo. E a enchente é de baixo para cima. Então, o que a enchente pega? O fundamento. A enchente
ela prova o fundamento, se a casa está fundamentada ou não. Quem fundamentou a sua casa na areia foi preguiça. Porque na verdade, se a gente cavar, a gente sempre vai chegar na rocha. Não importa. Pode estar uns 30 metros, mas vai chegar na rocha. Ah, mas só tem areia. Uma hora chega na rocha. E se quer fazer algo decente, vai chegar até a rocha. Mas a pessoa às vezes tem preguiça. Só quero minha casinha, né? Aquela história dos 3 porquinhos é meio engraçadinha, é sobre isso mesmo. Eu quero minha casinha para eu descansar, para eu tocar minha flautinha, tocar meu violino. Não, você tem que ser prudente e cavar até lá embaixo. Por quê? Virão as enchentes. E se sua casa não tiver fundamentada até a rocha, até tocar na rocha. Aí eu fui ver como eles faziam as casas. Era o seguinte, eles cavavam até bater na rocha. Bateu na rocha. Aí eles faziam os cômodos certinho, para onde eles colocavam argamassa e ficavam jogando pedras. Eles encaixavam com pedras. E aí a parede e a fundação praticamente era uma coisa só. Só que as rochas iam até as pedras, iam até a rocha. Ou seja, a parede ia até o fundo. Ela não ficava na parte de cima, ela ia até o fundo. E aí o que acontece? Vem a tempestade, vem a enchente. A enchente vem de baixo para cima. Aí a água vai passando, vai tirando areia, vai tirando areia, vai tirando areia. Chega uma hora que a parede da casa não tem mais nada e derruba. A Bíblia diz: se os fundamentos são abalados, são destruídos, o que pode fazer o justo? Irmão, quem não está fundamentado na palavra de Deus é destruído. Fundamentos da palavra de Deus. Porque você vai ser provado. É como eu falei, uns serão provados na escassez e outros serão provados na abundância. Mas todos nós seremos provados. Mas aquele que estiver fundamentado na fé não irá cair. Irmãos, eu estava pensando que muitas vezes nós julgamos as pessoas pelas dificuldades que elas têm. Não, mas aquele irmão vive doente. Não, mas aquela irmã vive com problema. Aquele irmão sobe no púlpito, já fala de problema, não sei das quantas. Aquele irmão vive desempregado. Aquele irmão isso, aquele irmão aquilo. Aquele irmão não aconteceu isso. Aquele irmão não aconteceu aquilo. E a gente fala, será que aquela pessoa é de Deus? Não é verdade? A gente julga as pessoas assim? Não deveria. Está errado. Mas a gente crê muitas vezes, olha as ideologias, isso é ideologia, que uma pessoa de Deus é uma pessoa que aparenta ser vencedora, que chega com uma pessoa que chega aqui, vamos pensar assim, chega com um Bentley aqui, o que vocês acharam? Quem sabe o que é Bentley? É um carrão bom, hein, irmãos? Um Bentley é caro, tem que ter uns 3 milhões fácil no bolso. 3 milhões acho que é mais. Um Bentley é caro. Eu nem peguei um baratinho. Aí chega com um Bentley, com um terno de linho italiano, sapato italiano, tudo bonito, né? É um vencedor. Deixa eu pensar, venceu na vida. Mas no reino dos céus, irmãos, não é a aparência de vencedor que faz a pessoa ser uma vencedora, mas é quem resiste às tempestades. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as doenças, mesmo com o desemprego, mesmo com as perdas, mesmo com as vitórias, continua ainda servindo a Deus. E o maior exemplo é Jó. Jó era crente quando era rico e continua crente quando era pobre. Jó era crente quando tinha saúde e continuou crente quando teve todas as doenças possíveis e imagináveis. Quando ele voltou a ficar rico, Jó continuou crente. Quando Jó voltou a ter saúde, Jó continuou
continuou crente. Por isso que a Bíblia diz que Jó era temente a Deus. Aleluia. E ele tinha o testemunho. Quem testemunhou sobre a vida de Jó? O próprio Deus, né, irmãos? Oh, Jesus. Aleluia. Eu estou falando aqui, Satanás chegou lá, tu viste? Eita, tu viste meu servo Jó? Mesmo tu me incitado contra ele sem causa? Oh, Deus. Aleluia. Olha que pessoa. Porque a Bíblia diz que Satanás fica dia e noite acusando, nos acusando. É, Deus. Está lá agora te acusando. Está falando assim, ó, diz que é crente, ó, tá lá na igreja lá, mas é crente no domingo, segunda-feira acabou. Saiu da igreja, não é crente mais não. O diabo acusa, irmãos. É verdade. Os anjos ficaram tão bravos que vai expulsar ele, né? E qual que é a alegria dos anjos quando expulsar ele? Alegrai-vos, ó céu, porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado por terra. Oh, aleluia. Deus. Lamentai terra, porque o diabo foi lançado contra vós, tendo pouco tempo para ele. Ou seja, é acusa, irmãos. Mas que eu quero dizer, você vai provar que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, não é pela sua aparência das coisas que você tem, mas é pela sua resiliência. É você conseguir realmente estar firme diante do Senhor. Veio toda essa enchente querendo acabar com o seu alicerce, querendo te derrubar, mas você está firme no Senhor. As águas não vão penetrar até o fundamento, porque o fundamento está na rocha e a rocha é Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que Ele é a pedra a qual os edificadores rejeitaram. A palavra de Deus diz assim, que sobre essa pedra, que é Cristo, a confissão que Ele é o Filho do Deus vivo, Ele edificará a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Se você está fundamentado em Jesus, não tem enchente que vai derrubar o seu fundamento. Deus, aleluia. Virá enchente, virão. Senhor, aleluia. Irmão, se a chuva é para mudar a sua mente, Oh, Jesus. a enchente é para te derrubar mesmo. A chuva é aos pouquinhos, né? Aí acha uma goteira, né? Até abrir o teto de uma vez, né? Se você não fizer nada, né? Vai abrir de uma vez. Agora a enchente quando vem é para derrubar. É para derrubar. É para derrubar e para te envergonhar. Sabe? É para te envergonhar mesmo. Não é aos pouquinhos não, você, né? É como eu falei, né? Que a menina entra Maria na igreja e sai Joãozinho, aí primeiro pinta o cabelo de azul, depois deixa o cabelo de Joãozinho, deixa o sovaco crescer, o cabelo do sovaco, né? Aí vai indo, é aos pouquinhos. Não, mas quando vem aquela tempestade, é para te derrubar mesmo. É para te envergonhar. É para acabar com a sua vida de uma vez. E você tem que estar firme na rocha que é Cristo. Você tem que estar firme na rocha que é Cristo. E o vento? O vento combate contra o quê? Contra as paredes. A parede é proteção. A parede é para te proteger do vento. Pelo certo, a parede é para proteger também do calor. Hoje em dia mudou um pouquinho, que a gente faz, né, os tijolos. Tem até germinado, né? Os negocinhos fininhos, não serve pra nada, né? No frio você morre de frio, no calor você morre de calor, né? Mas pelo certo, as casas, elas eram. Essa aqui é das velhas ainda, ó. É bem grande assim, né? É para não entrar muito calor e não entrar muito frio. Então a parede é para te proteger. A palavra de Deus é um escudo para aqueles que nele confiam. Você tem que estar firme na palavra de Deus, para que as provações não venham tirar a sua proteção que vem da parte de Deus. Você tem que estar firme. E o mais importante, irmãos, muitos de nós viemos de uma realidade católica. Quem aqui foi católico? Né? Já foi católico, né? Quem aqui já foi macumbeiro? Né? Ninguém foi macumbeiro, amém. O que acontece? Qual que é a realidade? É você ir para o centro de macumba e tomar um passe. Você não faz nada.
né, o pai de santo, a mãe de santo, eles fazem tudo para você. Você paga, né? Eles fazem tudo. Eles fazem as rezas, banho de abô, joga pipoca, faz tudo. Você vai no padre, o padre é o sacerdote. A Bíblia diz que Jesus morreu e nos constituiu reis e sacerdotes. Nós somos o sacerdócio real, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Porém, na Igreja Católica, não, o sacerdote é o padre. É o padre, é o bispo, é o arcebispo, é o cardeal, é o papa, né? Não, nós somos as pessoas normais, somos os leigos, eles são sacerdotes. Então eles transmitem graça. Irmãos, tira da cabeça que eu vou transmitir graça para você. A graça é de Jesus. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Tira da cabeça que eu tenho um poder de abençoar. Sabe como você pode ser abençoado? Se ouvirdes e obedecerdes as palavras dessa profecia, essas bênçãos te alcançarão. Glória a Deus. Irmãos, a bênção ela está sempre ligada, não a você cantar aqui em cima, não a você pregar, não a você orar, não a você ler a Bíblia, mas se você quer ter uma vida realmente com Deus de verdade, obedeça ao Senhor. Aleluia. Você pode ser analfabeto, não saber nada de Bíblia, não entender nada. Lembrei, quando fala compará-lo-ei, é uma mesóclise. Lembrei, sabia que eu ia lembrar. Eu estou aqui até agora tentando lembrar, lembrei agora. É uma mesóclise. Talvez você não saiba o que é uma mesóclise, mas você sabe que não pode adulterar. Você sabe que não pode matar. Você sabe que você não pode invejar. Você sabe que você não pode dar falso testemunho, que você não pode defraudar, que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, e tem que amar o próximo como a ti mesmo. Faça isso e você é um homem ou mulher de Deus. Pode ler tudo errado, pode comer vírgula, comer pontuação, comer 2 pontos, comer interrogação, exclamação, um comilão de pontuação, mas se você obedecer a palavra de Deus, você é homem e mulher de Deus. Pode ser o que for. Quando estava vendo essa palavra, eu estava lembrando, né? A minha avózinha, ela era analfabeta, coitada, né? Eu brinco com a minha avó às vezes, não conhecia. Ela era analfabeta, mas diz as histórias, né? Não estava lá para ver, mas o pessoal falava que ela orava e Deus falava com ela, irmãos. Que todo mundo assim era na casa, cheio de filho, todo mundo tinha que ficar quieto, porque Deus começava a falar. Jesus, aleluia, Pai. Você acredita nisso? Sim, eu creio. Aleluia, Jesus. Vocês são pentecostais, né? Aleluia. Vocês estão quietos aí, mas vocês são pentecostais, não é verdade? Vocês não dão muito glória a Deus, não dão muito aleluia, não faz aviãozinho, não pula, não corre, mas vocês são pentecostais, amém? É verdade, o pessoal fala. Né, irmãos? Assim, ela começava a orar e Deus começava, tomava ela mesmo e ela não sabia nada. Eu perguntei para ela, eu tinha uns 13 anos, eu não conhecia Jesus. Eu perguntei para ela que era a marca da besta. Ela falou que era. Eu falei, nossa, coitada, né? Não é, né? Mas ela não sabia. Mas no dia que ela morreu, ela ligou pro meu tio e falou: Luiz, vem cá. Por quê? Tô indo aí, mãe. E meu tio mora longe. Eu inventei de ir de ônibus, nunca mais faço isso. O que acontece? Aí chegou lá e falou: mãe, o que você quer? Me leva para o hospital porque eu vou morrer hoje. O que você tem? Eu não tenho nada. E como você vai morrer? Eu só que eu vou morrer. Eu não quero morrer aqui em casa, vou morrer no hospital. A mulher pegou um ônibus, foi andando, chegou no hospital, foi atendida, morreu. E aí? Irmãos, crente é quem obedece a Deus. Aleluia, Deus. Olha, esse negócio que faz cair fogo do céu, que joga o paletó, as pessoas caem, que impressiona os outros, que a só para mim isso não vale nada. Para mim, crente é quem obedece a palavra de Deus, que quando é provado, é homem de Deus como José, que estava sozinho na casa lá de Potifar com a mulher, mas ao invés de se prostituir e ter as bênçãos da mulher, fugiu e foi preso, mas continuou crente. Aleluia!
Para mim, crente, Oh, Jesus. Aleluia. crente de verdade, Meu Deus. é como Mesaque, Sadraque e Abednego, que mesmo Deus! sob o perigo de ser jogado numa fornalha que foi 7 vezes mais acesa, eles falaram: saiba-te, ó rei, que nós não negaremos o nosso Deus e não nos dobraremos diante da sua imagem de escultura. Jesus! Pode nos jogar nessa fornalha que nós não negaremos o nosso Deus. Para mim isso é crente. Aleluia, aleluia. Crente para mim é Daniel, que fizeram um decreto falando: é proibido orar para qualquer Deus por um mês. Aí que ele orou mesmo. Aí que ele gritava: Jesus abençoa, Deus abençoa, Senhor, abre as portas, que nós possamos voltar para Jerusalém. Quando chegaram lá, estava ele lá com a mão levantada e clamando a Deus. Para mim isso é crente. Oh, Jesus. Ah, quem fala muito, quem canta bem, quem conhece aramaico, hebraico, grego, koiné, quem conhece isso, conhece aquilo, fala bonito, chama multidões. Eu não sei se é crente. Agora, quem é provado na fé e continua firme na fé, eu sei que é crente. Oh, Jesus. Aleluia, Pai. Oh, Jesus. Porque muita gente é crente porque é pobre. No jeito de ficar rico, desvia. Tem muita gente que é crente quando está tudo bem também. Ó, tá tudo bem, eu sou crente. Quando vem a primeira aprovação, se escandaliza. São aquela semente que cresceu entre os espinhos. Não é mesmo? Cresceu. Só que ela não pôde dar fruto. E é essa pessoa insensata. Ou seja, irmãos, o que é um homem, uma pessoa prudente? É um homem, uma mulher sábia. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que faz a escolha sensata conforme a situação. Amém? Jesus, aleluia. Seria sensato eu terminar o culto agora que eu vou trabalhar, entendeu? Então seria sensato. Eu seria sábio. Seria tolo eu continuar falando aqui e depois eu vou trabalhar, entendeu? Tem que comer, tem que arrumar as coisas. Então, o sensato é aquele que sabe escolher a coisa certa na hora certa. Irmão, você está aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e você não quer obedecer a Jesus? Você é burro. É igual o Chaves, eu falo igual o Chaves, mas que burro, dá 0 para ele, misericórdia. Dá 0. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus e não quer de maneira alguma obedecer a Deus, não vale de nada. Virão as tempestades. Não pense que é só para mim. Vai vir para você também. Eu não estou rogando praga para você. É a vida. A chuva, quando vem para todos, não é verdade? A chuva não está olhando se você é crente, se você é espírita, se você é ateu. A chuva não está olhando qual é a sua igreja, qual é o seu pastor, quantas vezes você leu a Bíblia. A chuva virá. E você tem que estar firme na palavra de Deus. Você tem que estar obedecendo ao Senhor. Oh, Jesus. Irmãos, põe isso em mente. O crente de verdade não é o que aparenta ser vitorioso. Não é o que tem 4 aviões, 2 helicópteros, 3 mansões. Mansão no Rio, mansão em São Paulo, mansão em Brasília, mansão em Miami. Eu falei de uma pessoa aqui agora. Fiz uma fofoca. Tem pastor que tem isso mesmo. O que acontece? Não, esse não é um crente vitorioso. O crente vitorioso é aquele que resiste às tentações. É aquele que continua na obediência. É aquele que não desiste, aquele que não olha para trás. É aquele que põe a mão no arado, ó, vai reto, vai até o fim, vai até chegar ao final do campo. Não desvia, continua firme. Amém, irmãos? Não seja insensato. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Esse ano é o segundo domingo, amém? Segundo domingo deste ano. Hoje é o dia 10. É o dia 11, não sei. É o dia 11, estou perdido. Mas entenda, obedece ao Senhor. Obedece ao Senhor. Vale a pena obedecer ao Senhor. Ele tem galardão para todos aqueles que o buscam. Antes dessa palavra, ele estava falando sobre algumas pessoas que seriam que não entrariam no reino dos céus. Por quê? Elas falam: Senhor, Senhor, fizemos muito em teu nome,
fizemos muita coisa usando o teu nome. Quando fala assim, usamos o teu nome, é o seguinte: fizemos muita coisa usando o teu nome, curamos usando o teu nome, expulsamos demônios usando o teu nome. Jesus falou assim: eu não conheço vocês não, vós que praticais iniquidade. Não adianta nada, irmão, ter um bom discurso, ter um bom hino para cantar, ter uma boa palavra, se vestir bem, se vestir como crente, né? A moda evangélica, mas não obedecer ao Senhor. Minha recomendação: obedeça ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.